Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vinda à 16ª aula do livro Curso Preparatório de Espiritismo, que é o livro da Edições FEESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós estamos na 16ª aula dos nossos estudos sobre o Espiritismo e nesta aula nós vamos falar de 3 temas distintos. Haverá falsos cristos e falsos profetas, o outro tema é os sonhos e o outro é não creiais em todos os espíritos. Então vamos começar pelo primeiro tema. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, se pode colher uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos as conhecerei. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira o mal do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Guardai-vos, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porque se há de multiplicar a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Falsos profetas são todos aqueles que, conscientes do que fazem e conhecedores da verdade, pregam o erro, por orgulho, por interesse ou por maldade. Egoístas e astuciosos, intolerantes e fanáticos, servem-se de todos os meios para fazer prevalecer suas ideias, confundindo as almas simples e confiantes. Devemos, pois, acautelar-nos contra os falsos apregoadores da verdade, mantendo-nos vigilantes e atentos para não sermos também arrastados ao caminho do erro e da mentira, da hipocrisia e da perversão moral. E a maneira de o fazermos está expressa na recomendação do Mestre, quando nos aconselha a observarmos as obras e os frutos produzidos, que devem estar de acordo com as verdadeiras qualidades da árvore, pois a árvore má não pode dar bons frutos. É pela obra, pois, que se conhece o obreiro. Todo aquele que prega e aconselha a boa moral, mas não a pratica, é um falso profeta. Assim, pois, para nós que nos dizemos espíritas, é absolutamente imprescindível para a nossa própria felicidade que, como aprendizes e seguidores do Cristo, que desejamos ser, demonstremos o que somos, exemplificando o que ensinamos, mostrando pelo nosso proceder os frutos da moral, cuja excelência proclamamos. Os falsos profetas são encontrados também fora do terreno religioso, em todas as esferas das atividades humanas. De qualquer forma, e seja qual for o setor em que se mostrem, são sempre perigosos, porque semeiam a descrença, destroem as energias, apresentam-se comumente revestidos de nobres títulos do saber humano, o que lhes amplia a campo da influência, exercendo sua funesta ação amplamente.
As religiões, quando procuram manter os povos na cegueira espiritual, para auferirem proveitos materiais e manterem privilégios injustificáveis, na pretensão de serem, cada qual isoladamente, as monopolizadoras de verdade, podem simbolizar os falsos profetas. Da mesma forma, a ciência, negando a imortalidade da alma e a existência do mundo espiritual, matando a esperança e arrancando a fé dos corações, também é um falso profeta. Os escritores, lançando através dos seus livros a confusão e as trevas no espírito dos seus leitores, são outros tantos falsos profetas, contra os quais urge nos guardemos. As palavras de Jesus aplicam-se de modo geral aos que, em todos os tempos, tomam a si o encargo de conduzir os povos ao Senhor e os encaminham por falsas veredas. Os verdadeiros propagadores da doutrina do Cristo, para a regeneração da humanidade, são mansos e humildes de coração, além de todas as coisas. Os falsos profetas, ao contrário, são dominadores, orgulhosos e exclusivistas, que exploram o conhecimento que possuem em proveito da sua ambição e do seu lucro, atribuindo-se suposto poder sobrenatural ou pretensa missão divina. A difusão das luzes extingue o seu prestígio. O Espiritismo revela ainda uma outra categoria de falsos cristos e falsos profetas, que são os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos ou pseudo-sábios, que, enfeitados com nomes veneráveis, buscam por vezes, com o auxílio da máscara que afivelam, fazer crescer nas mais extravagantes e absurdas ideias. Antes que fossem conhecidas as relações medianímicas, exerciam sua ação menos ostensivamente, por inspiração pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. É contra essas tais que nos adverte o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1. Caríssimos, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Bom, aqui nós iniciamos falando de falsos profetas na religião e depois ele coloca que não é só na religião, né? Quantas pessoas nós já ouvimos falar, né, que fazem falsas pregações, ou seja, usam o seu poder de influência por um povo, por uma massa, por um grupo, né, através da sua fala, através da sua profecia, né, através dos seus poderes sobrenaturais, né, para enganar as pessoas ou para tirar proveito de alguma forma. E elas fazem isso por orgulho, por vaidade, né, por interesse. Então, quem de nós nunca ouviu falar nessas pessoas, né, que influenciam outras para ter um benefício próprio? E como é feio a gente tirar proveito das outras pessoas, né? Quer seja por uma religião ou por um trabalho, por um cargo, nós seremos cobrados pelas nossas atitudes, né? Nós estamos plantando e depois a gente vai colher isso que a gente está fazendo, né? A colheita é nossa e a gente sempre chega na época da colheita. Então, ele diz também que são essas pessoas encarnadas que estão aqui falando em nome de Cristo, muitas vezes, né? Que estão enganando outras pessoas, né? Que não dão um exemplo. Como é que a gente sabe que a gente está sendo enganado, né? Quando uma pessoa fala uma coisa e ela faz outra, né? Ela tem uma outra atitude. Quantas pessoas frequentam religiões nas quais elas seguem, elas entendem, elas acreditam naquela religião e elas acreditam naquelas pessoas e de repente essas pessoas têm uma atitude dentro da igreja, da casa de Deus, né, de um centro, e de repente quando ela sai dali, ela é uma outra pessoa.
ela maltrata outras, ela tem atitudes que não tem nada a ver com a sua religião ou com o que ela mesma prega, né? Então, essas pessoas não estão seguindo os ensinamentos de Deus e elas estão plantando coisas que depois elas vão colher. E são coisas negativas, porque quando a gente tem uma árvore boa, ela vai dar bons frutos. Então, quando a gente coloca essa parábola, né? Quando a gente tem uma árvore ruim, ela vai dar maus frutos. E não tem como uma árvore mal dar um bom fruto, né? Ela precisa mudar para ser boa, para depois dar um bom fruto. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E no final ele fala que a gente precisa tomar muito cuidado também com os espíritos enganadores. Que muitas vezes a gente fala, ai, que legal, aquela pessoa recebeu uma mensagem do espírito fulano, que foi tão importante, que foi tão iluminado, que fez tanta coisa aqui na Terra e tudo mais. Será que era ele mesmo? Né? Por que será que essa pessoa iria se manifestar naquela outra pessoa? E muitas vezes eles dão algumas mensagens contraditórias, né? Em nome de profetas, em nome de pessoas muito famosas que poderiam mover massas, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com os espíritos enganadores, né? E eu digo, né, os espíritos enganadores tanto encarnados quanto desencarnados, ok? Então, o nosso segundo tema são os sonhos. O sonho é a lembrança do que o espírito viu ou fez durante o sono. O perispírito, laço fluídico que liga o espírito ao corpo, somente se rompe definitivamente pela morte. Isto é, pela extinção absoluta da atividade vital. Assim, mesmo que se afaste do corpo durante o sono, o espírito volta imediatamente a este, sempre que sua presença aí se torne necessária, não importando a distância em que se encontre. Sendo pesada e grosseira a matéria de que se constitui o nosso corpo, dificilmente podemos conservar as impressões que o nosso espírito recebe durante o sono do corpo, e nem sempre nos lembramos dos sonhos. Por vezes, porém, ao despertar, a gente conserva uma lembrança dessas peregrinações, uma imagem mais ou menos precisa que constitui o sonho. Ou ainda, trazemos dessas atividades espirituais intuições que nos sugerem ideias e pensamentos novos, justificando o provérbio que diz ser a noite boa conselheira. Quando, porém, é necessário e útil que recordemos certos sonhos, os espíritos atuam magneticamente sobre nós, tão intensa e deliberadamente que nos possibilitam essas recordações, vencendo a barreira vibratória da matéria. No estado de emancipação, isto é, quando dormimos, prepondera a vida da alma, podendo então, neste estado, dar-se o encontro entre pessoas vivas, ou seja, entre encarnados. Aliás, quase todas as noites durante o sono nos encontramos com amigos e parentes e com os que conhecemos. Podemos, mesmo, às vezes, provocar pela nossa vontade esses encontros. Porém, muitas vezes acontece que, adormecido o corpo, nosso espírito desperta com o propósito de não prosseguir na nossa intenção, visto que, desprendido da matéria, vê as coisas diferentemente sobre outro prisma. Os sonhos podem ser classificados como sonho do subconsciente e sonhos reais. Os sonhos do subconsciente são reproduções de pensamentos, ideias e impressões que afetaram a nossa mente na vigília, caracterizando pelo seu aspecto confuso, nebuloso e pela incoerência e falta de nitidez. Os sonhos reais são os contatos feitos com as pessoas ou coisas do mundo espiritual, em lugares para onde somos atraídos por afinidade, vendo, ouvindo ou sentindo,
direta e objetivamente os acontecimentos desta esfera de ação. Então, nós temos alguns tipos de sonhos que são diferentes. Aqueles sonhos que a gente, às vezes, encontra uma pessoa num lugar, de repente a gente está em outro lugar, de repente sai um elefante do seu quarto, né? Do seu armário, né? Essas coisas são informações que nós temos no subconsciente e que, de repente elas se despertam, né? No momento em que a sua mente está ali funcionando, ela acaba colocando essas informações tudo ao mesmo tempo ali para fora, né? E às vezes é isso que a gente se lembra. A gente também tem os sonhos, né? De quando nós estamos muito preocupados com alguma coisa, a gente acaba sonhando com aquilo. Também é do nosso subconsciente, né? Então eu tenho um voo, uma viagem para fazer de avião, e eu sonho que eu tô viajando no avião, e daí eu sonho que eu esqueci o passaporte, eu sonho que eu cheguei atrasado, ou que deu tudo certo, ou que deu tudo errado, né? É por causa da nossa preocupação, dos nossos medos. A gente também sonha com muita coisa que a gente tem medo. Quando eu fico muito focada no meu medo, eu sonho com aquilo que eu tenho medo. Tenho muito medo de ficar sozinha no escuro. De repente eu sonho que eu tô sozinha no escuro. Então eu tô atraindo aquele medo, né? Isso também é do subconsciente. E a gente tem aquele sonho que é o que eles falam que é o sonho real. O sonho real é o sonho quando a gente consegue ficar mais no plano espiritual, onde nós nos encontramos com pessoas no plano espiritual. E isso pode ser pessoas tanto encarnadas quanto desencarnadas, né? Grande parte das vezes nós nos encontramos com as pessoas do plano espiritual e nós podemos aprender coisas, né? Nós podemos nos encontrar com elas, receber carinho, receber amor, e por isso muitas vezes a gente acorda com um sentimento bom, e muitas vezes a gente também pode não recordar de nada disso, mas acordar com um sentimento bom de que foi um sono reparador, né? E tem gente que pode não lembrar de absolutamente nada dos sonhos, né? Porque o nosso subconsciente também não deixou chegar ali as impressões para o nosso corpo físico, que é tão pesado, né? Então, vai depender muito também do nosso dia, como foi o nosso dia. Às vezes a gente está tão atarefado que a gente sonha com a tarefa que a gente vai fazer. Então, os sonhos, eles podem ser de diversos tipos, né? O que é importante saber é que nós temos um cordãozinho, né, transparente, que a gente chama de fio de prata, que nos liga o nosso corpo com o nosso perispírito. Então, o nosso perispírito vai se desligar do nosso corpo enquanto nós estamos dormindo, mas ele está ligado aí por esse cordãozinho. Então, no momento em que o nosso corpo precisar despertar, ele vai voltar porque ele ainda está ligado por esse cordão. Quando ele não estiver mais ligado por esse cordão, significa que a gente não vai acordar, né? Que a gente foi desligado do plano material. Então, a gente sonha porque a gente tem esse cordãozinho e a gente vai para onde a gente precisa ir, depois a gente volta, né? Então, essa é a questão dos sonhos. E tem uma terceira parte do estudo dessa lição que fala: não creiais em todos os espíritos. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, 1ª Epístola, capítulo 4, parágrafo 1º. O Evangelho ensina e o Espiritismo confirma que não se deve crer em todos os espíritos. Aprende-se na doutrina que a morte não existe, não santifica ninguém e não faz pela alma o que o homem mesmo não fez em sua vida. Portanto, no plano espiritual há espíritos bons, maus, sábios, ignorantes, amigos e inimigos do bem. A fé deve ser raciocinada, e todo o intercâmbio mediúnico deverá ser sempre analisado antes de ser aceito. Dando explicações racionais,
a fenômenos incompreendidos até então. A doutrina espírita destrói o maravilhoso sobrenatural e esclarece que os fenômenos em si têm valor relativo. O importante é a essência. O homem deve usar de critério e pesquisar para descobrir em cada comunicação se existe vaidade, egoísmo, discórdia, mistificação, ou se a mensagem se harmoniza com a lei do amor. Não convém seguir o conselho de qualquer espírito, da mesma forma que não se seguem os conselhos de uma pessoa qualquer, de um transeunte na rua, por exemplo. É válido buscar ajuda, quando necessária, mas de alguém que realmente tenha competência. Reconhece-se uma árvore boa ou maus frutos, ou má pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Esse mesmo critério ensinado por Jesus pode e deve ser aplicado a pessoas encarnadas e desencarnadas, como a entidades, grupos religiosos ou políticos. Não se deve seguir qualquer conselho, pois muitos conselheiros podem ser até menos evoluídos que o aconselhado em sabedoria ou em amor. Os bons espíritos sempre convidam o homem ao trabalho, à reforma íntima, à perseverança no bem, à tolerância, ao amor, à caridade, à bondade. Para distinguir os espíritos bons dos maus ou ignorantes, é só seguir as diretrizes do Evangelho, que sintetiza a moral cristã. A linguagem de um espírito elevado é sempre clara e objetiva. Então, nós não devemos crer em qualquer comunicação, nós não devemos crer em qualquer espírito, em qualquer pessoa, né? Nós devemos confiar em pessoas e em comunicações que nós investigarmos. E, claro, nós devemos ver se aquilo realmente é para nós, né? As pessoas boas e os espíritos bons, eles vão nos trazer uma reflexão e não trazer uma solução para o que nós devemos fazer, porque somente nós mesmos podemos nos ajudar, né? Nós não podemos mudar o outro, então o outro também não pode mudar a gente. Então, o que faz com que nós possamos refletir, trazer até nós uma reforma íntima, né, é o que faz a gente crescer, o que faz a gente evoluir. Então, a gente precisa ver o teor das mensagens, como as pessoas transmitem essas mensagens para nós, para que nós possamos ver se isso é realmente para nós ou não. E se não for, podemos agradecer da mesma forma, mas não vamos utilizar esse conselho, porque talvez não seja para nós, não seja aquele momento. Então, não confieis, né? Não creiais em todos os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, mesmo porque cada um de nós é que sabe a nossa própria realidade. Eu sempre falo para os meus clientes, né, em terapia, que só você sabe o que você passou, só você sabe o que você sentiu. Mesmo você me explicando, mesmo você me contando todos os detalhes, foi você que sentiu aquilo. Então eu vou te respeitar muito por isso, mas eu não consigo sentir a sua dor, por mais empatia que eu tenha e que eu sinta a dor sim das pessoas que estão me contando, não fui eu que passei por aquilo. Então eu tenho muito mais respeito por essas pessoas do que dizer, olha, você tem que fazer tal coisa. Não, porque não sou eu que estou sentindo. Não fui eu que passei por aquilo. Por mais que a pessoa me conte detalhes, eu não sei o que está passando pela cabeça dela, pelo corpo dela nesse momento. O quanto essa pessoa está ferida intimamente. Então, isso serve também para nós quando nós formos dar um conselho, né? O que a gente chama de conselho para alguém. O ideal é que a gente faça com que a pessoa reflita. Reflita por alguma coisa que passou e para que ela consiga chegar nas suas conclusões da melhor forma. Ok? Então, essa foi a 16ª aula. Eu espero que sirva para você refletir bastante e que nós nos encontramos na próxima aula. Gratidão. Namastê, Namastate.
Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.